Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler um livro horrível que é vendido em livrarias cristãs, ou depois de ter visto o filme blasfemo que apresenta Deus como uma mulher negra, é natural que as pessoas perguntem se Deus é masculino ou feminino. Se é negro, como no livro e no filme, ou se é oriental, também no livro e no filme, ou caucasiano, e se não for nada disso, se não teria sido mais politicamente correto os escritores da Palavra de Deus terem usado um pronome neutro para Deus. Os escritores da Bíblia, né, terem usado um pronome, como alguns querem hoje fazer isso. O livro que deu origem ao filme foi escrito por um filho de missionários que viria a negar as verdades fundamentais da fé cristã, e justamente por esse cristianismo pop que ele apresenta, ele ser aclamado pela mídia e por grande parte de evangélicos modernistas, é o livro A Cabana. Mas a ideia de um Deus neutro ou feminino esbarra na verdade revelada na Palavra de Deus e criaria uma situação constrangedora para alguém que decidisse orar: Mãe Nossa que estais no céu, não é? A bobagem do autor é tão grande que, ao tentar fugir da cultura patriarcal e agradar o feminismo e os moderninhos e tal, ele caiu de cabeça numa cultura matriarcal que ele mesmo criou. O que não é nenhuma novidade, porque os antigos pagãos já tinham copiado a sua ideia quando, milhares de anos atrás, definiram suas deusas, as pencas, e foi por colocar em risco o comércio ligado à deusa Diana que Paulo quase foi linchado. O apóstolo Paulo. Os que desejavam riscá-lo do mapa alegavam nos seus discursos o seguinte: Senhores, sabemos que deste ofício de fazer capelinha para a deusa Diana, vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios, Atos 19, 25. O presente mundo está se tornando cada vez mais pagão. Então não é de admirar que queiram também paganizar o Deus verdadeiro, aplicando a ele conceitos politicamente corretos. A última notícia que eu escutei é que a NASA estaria querendo renomear os planetas, cujos nomes seriam por demais machistas hoje. O que Deus acha de tudo isso, e principalmente dos esforços que tentam mudar a verdade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras? Veja o que ele acha. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dará de falar e no seu furor os confundirá. Salmo 2, de 1 a 5. Portanto, não custa esperar. Vem aí coisa bronca. Em meio a tudo isso, a Bíblia afirma claramente que Deus é Espírito, João 4, 24. Portanto, não possui um corpo físico e não pode ser definido como sendo masculino ou feminino, ou negro ou branco, jovem ou velho, da mesma maneira como normalmente definimos um ser humano, como homem ou mulher, em função das diferentes características do seu organismo, dos seus órgãos sexuais. A humanidade foi criada à imagem de Deus, significando que temos uma personalidade, nós pensamos, nós agimos, nós temos emoções, nós nos comunicamos, criamos relacionamentos, etc, etc. Todas essas características nós recebemos de Deus, mas não significam que nascemos como sendo do gênero masculino ou feminino, porque Deus possua um gênero assim, masculino ou feminino. Não. Todavia, ao se revelar aos seres humanos, Deus o fez na pessoa de seu Filho, que foi manifestado como homem, e não como mulher. Sendo homem e Deus, nos desígnios eternos,
Cristo já tinha ficado, essa questão já tinha ficado decidida, que Cristo teria uma esposa e não um esposo ou companheiro. Ele e sua esposa, a igreja, seriam o padrão para toda a relação entre um homem e uma mulher, como Paulo explica em sua carta aos Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos do gênero masculino, homem, devem amar sua mulher, feminino, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:22. Ufa, eu espero que isto seja suficiente para você entender que a ideia politicamente correta, hoje aceita, de casamento, está na contramão da ordem divinamente correta da relação de um casal. As ideias degeneradas da ordem que Deus estabeleceu na natureza só poderiam levar à tentativa de se pasteurizar a Deus, transformando-o numa vaga ideia ou num amuleto a que padres e pastores pudessem se referir em cerimônias fúnebres para fazerem de conta que são submissos a uma autoridade máxima e eterna. Não. Deus é tratado sempre com pronome masculino na Bíblia. Então, sigamos isso aí que está escrito na Bíblia. Ao ressuscitar, Jesus mostrou aos discípulos ser claramente humano, por possuir um corpo, naquele momento, um corpo ressuscitado. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. O Filho de Deus, que também é um ser divino, tinha vindo ao mundo como um menino, e não como uma menina. Ou seja, um ser humano do gênero masculino, tanto quando ele foi profetizado, quanto quando a profecia se realizou. Repare também que em dezenas de passagens, Jesus se refere a Deus como pai e não como mãe, como querem algumas religiões pagãs ou movimentos esotéricos que existem por aí. Outra evidência é a do texto bíblico. No Novo Testamento existem quase 1000 versículos onde a palavra theos, que é um substantivo masculino no grego, é usada para se referir a Deus. Os muitos títulos dados a Deus na Bíblia também aparecem na forma masculina na língua original. Portanto, foi assim que Deus quis ser revelado aos homens. Quem quer ser esperto agora para mudar isso? Um cristão fiel às Escrituras não terá problemas em considerar um erro grave querer feminizar ou feminilizar a Bíblia, como alguns hereges vêm fazendo ultimamente, tentando aplicar a revelação de Deus a um gênero feminino, como nesse livro evangélico, entre aspas, né, que eu citei agora. Ou até mesmo usar algum neologismo neutro, aí, colocar algum X no meio, algum sinalzinho no meio da palavra Deus, para dizer que não é Deus com pronome masculino, alguma coisa assim. Terrível como os homens querem mudar a verdade de Deus em mentira. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.